Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Conecta Terceiro Setor, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto, um espaço de muito conhecimento, muito aprendizado sobre o trabalho desenvolvido pelas organizações da sociedade civil, o nosso querido terceiro setor. O nosso bate-papo de hoje vai falar sobre a importância da captação de recursos para as organizações da sociedade civil. Tanto fundações, quanto associações, quanto movimentos sociais, os coletivos, as organizações religiosas, enfim, todos aqueles que trabalham para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária. E o nosso convidado é o Rafael Vargas, que é consultor em gestão pública e captação de recursos. Essa entrevista foi gravada durante o Festival ABCR 2025 na capital paulista. Então, as perguntas serão feitas aqui do estúdio e o Rafael gravou as respostas lá no ambiente onde ocorreu o Festival ABCR. E eu já vou passar a palavra para o Rafael, já fazendo a pergunta inicial, Rafael. Qual a importância real da captação de recursos por uma organização da sociedade civil? A importância da captação de recursos para as organizações da sociedade civil, podemos dizer que é um dos pilares, né, para a sustentabilidade da instituição, não somente no quesito financeiro, mas também, né, no quesito político da instituição, pelo próprio reconhecimento, né, da sociedade, das suas atividades. Então, um ponto a se destacar é que sem recursos a gente não consegue realmente realizar os projetos. Sem parceiros a gente não consegue também realizar os projetos. Então, a captação de recursos ela acaba trazendo essas conexões, entrelaça esses parceiros, essas pessoas que também querem investir em causas. Então, é importante destacar que realmente é um pilar a ser trabalhado dentro da instituição a captação de recursos. Você, né, desenvolver uma captação, seja por meio de um departamento, ou seja por meio de uma pessoa dedicada a esse trabalho, a essa profissão, é realmente trazer uma sustentabilidade para a instituição, não somente financeira, mas uma sustentabilidade política. O profissional de captação de recursos, Rafael, tem de estar desde o início da criação de uma organização da sociedade civil? Sim, o captador, na verdade, não podemos dizer que ele é somente uma pessoa, ou um indivíduo, ou um profissional. Todos que fazem parte da instituição são captadores de recursos. Todos nós que fazemos parte da instituição têm uma conexão, tem um network a ser ativado, né, para que a gente possa desenvolver aí a captação de recursos. Mas é importante destacar que mesmo tendo ali os valores do instituidor, aquela vontade, né, aquele amor, aquele carinho pela causa, eu destaco aqui que existem dois tipos de perfis de pessoas que atuam nas organizações da sociedade civil. Ou você está pelo amor ou você está pela dor. Pela dor significa que você está sentindo algo que está te incomodando. A exemplo, uma organização que atua com deficientes. Ela, na verdade, ela não está ali porque ela está amando, mas sim ela está sentindo uma dor, um preconceito, ou uma discriminação por não acessar o mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, ela descobre que, juntando outras pessoas que sentem a mesma dor, ela consegue aliviar um pouco, massagear um pouco essa dor para aliviar essa tensão. Então, aos poucos, ela vai entendendo a importância de unir essas pessoas que sentem a mesma dor. Agora não, quem está pelo amor, está pelo amor mesmo. Ama a causa, gosta de contribuir, tem o tempo voluntário. Então, percebam que são dois perfis diferentes, mas ao mesmo tempo precisam entender que eles são captadores de recurso, não sendo um profissional, mas sim eles têm as suas conexões, suas articulações. Agora, se a instituição que está iniciando esse trabalho já tiver uma pessoa que possa consumir esses valores na instituição e representar isso para parceiros, para prospectos, né, ou investidores, será realmente um passo importante, né, ter esse indivíduo que represente essa organização. Como diz Ana Flávia Godoy, não existe um captador sem um BO, que é o brilho nos olhos. Então, para a pessoa realmente captar recursos, é importante que ela tenha brilho nos olhos e represente a causa dessa instituição. E quais as dicas iniciais para quem está começando na captação de recursos? Bem, para quem está começando na captação, acho que não tem como escapar dos estudos, né? Entender o que está no cenário atual, compreender os principais debates na captação de recursos, esse cenário
as mudanças, principalmente para quem capta com recurso público, recurso privado. Então, as mudanças são diárias, são cotidianas. Então, a partir dessas mudanças, você como captador tem que estar antenado a esse cenário, a essas mudanças. Então, o estudo vai fazer parte do seu dia a dia. Então, sem estudo, você não consegue aprimorar ou ampliar a captação de recursos, principalmente. Não somente as fontes. As fontes nós temos variadas, mas cada fonte tem uma estratégia específica para você alcançar o resultado. Exemplo, se eu estou captando recurso público, ali eu tenho várias estratégias, seja emenda parlamentar, seja de forma direta, seja incentivo fiscal, ou seja, outras formas também do recurso público. Compreender isso vai caber a você, captador de recurso, realmente realizar um estudo, um roteiro, para que você entenda como desenvolver essas estratégias e como alcançar esses resultados. Agora, no outro ponto, realmente, da captação para quem quer ser profissional ou está iniciando na captação de recurso, é realizar um network com outros profissionais e entender também essa caminhada. Não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada simples. Porque captação de recurso, apesar que muitos dizem, olha, tem muito recurso, olha, tem recurso à vontade, mas não é tão simples você alcançar esse resultado. Então, estudo, conexões, né, troca de experiência com outros captadores ou com organizações que já são referência na captação de recurso, vai ser importante para você se desenvolver como profissional. Rafael, uma pergunta que vem muito para a gente aqui na produção do Conecta Terceiro Setor é como começar o networking, como começar uma rede de relacionamento. O networking, gente, se vocês imaginarem, uma vez eu estava ouvindo o Marcelo Straviz e ele foi tão fantástico que ele trouxe uma pequena dica que é o networking está realmente com os seus contatos. No teu celular, você já pode iniciar o networking, né, com seus amigos, vizinhos, familiares. Uma pergunta que eu faço para você, uma reflexão a pergunta é, os seus familiares sabem o que é uma captação de recurso? Você que é profissional de captação de recurso, os seus familiares sabem o que realmente você está fazendo? Ou é uma loucura, né, que o seu familiar fala, ele é um louco da vida, faz um negócio lá chamado captação de recursos, nem sei o que é. Então, às vezes nós, como captadores, não passamos de forma correta qual é o nosso principal trabalho, né? Nosso principal serviço como captador. Então, o network ele começa dentro de casa, né? Com seus familiares. E aí você vai desenvolvendo novas conexões. Então, eu vou contar uma situação que ocorreu comigo na captação de recurso. A minha avó sempre me convidava para um chá, domingo, com as suas amigas. Aí eu falava, não faz parte, né, da minha pessoa participar de um chá desse, né? Eu sempre me disponibilizava a levá-la e buscá-la. Então, todos os domingos ela encontrava com uma amiga, tomava um chá. Só que um dia ela insistiu tanto, mas insistiu tanto que eu resolvi, tá, vamos lá com a sua amiga conhecer. De repente, essa amiga, ela tinha um filho que era um dos maiores lojistas da cidade. Olha onde que está a conexão, onde que está o network. E trocamos ideias e ele falou sobre o sonho de investir em projetos sociais, de que ele também precisava de mão qualificada para atuar nas empresas deles. Então percebam, o network ele começa dentro de casa. Tentem mapear quem os seus familiares conhecem e assim você vai ampliando e aumentando realmente esse teu circuito, né? Na verdade, esse teu círculo de contatos com pessoas que podem ser grandes investidores nas organizações. A diretoria, o conselho de uma organização também tem vários contatos e eles podem ser úteis para o relacionamento institucional da organização. Está correto isso? Um conselho, realmente, a diretoria da ONG, realmente ela tem que estar conectada. Porque se eu sou captador de uma instituição e não tiver ali o aval do conselho ou o aval da diretoria, não tem esse suporte, dificilmente a gente vai trazer realmente bons investidores para a instituição. O conselho ele tem que estar também antenado a essas questões da captação de recursos, como também a diretoria da instituição. Porque esses organismos da instituição, eles que vão trazer todo o suporte que você precisa, os materiais que você precisa, toda uma estrutura que vai ser o seu apoio para realizar essa captação de recursos. E principalmente, o próprio conselho tem seu network, né? Então, avaliar quem o conselho conhece, né? Quem a diretoria conhece e fazer essas conexões para que você possa também alcançar esses resultados por meio da própria estrutura da instituição. Essa governança que você tem, que muitas vezes é conselho deliberativo, diretoria executiva, e você está ali como profissional da captação de recursos. Então, ter
esse aval, ter essa conexão também com o conselho para entender em que circuito ele se encontra, né, em que círculos de amigos ou profissionais ele se encontra, para que também você possa desenvolver estratégias para captação de recursos. Rafael, diante do que você está falando, como é possível manter a saúde mental do profissional de captação de recursos? Vamos lá. O não sempre vai vir, tá? O não já está estampado na testa, o não. Então, essa questão da resiliência, né, de você realmente ter uma elasticidade, não romper, o importante é não romper essa tua elasticidade, né? Realmente você voltar a ser esse elástico importante para a instituição e você realmente entender que o não vai fazer parte. A cada 100 nãos, você pode conseguir 5 sims. Então, quanto maior número de visitas, maior número de articulações, aumentar esse potencial de alcançar novas pessoas, realmente vai ser importante. Você vai ter poucos sims, mas não. Mas esses sims que você alcançar vai ser tão importante porque você pode gerar vínculos para a instituição e ter ali uma fonte recorrente também para a instituição. Agora, a questão de você ser resiliente na captação é importante, porque não somente quem capta recurso privado, ou recurso por doação, ou recurso público, ambas essas estratégias ou essas fontes de recurso têm realmente um cenário de pressão. Principalmente a instituição vai estar te pressionando para o resultado. Olha, te contratei como captador e você tem que me trazer esse resultado. Você vai estar sofrendo essa pressão pela instituição e, ao mesmo tempo, uma pressão por esse investidor ou esse doador, né, que ele também quer os resultados ou enxergar o investimento que ele está alocando naquela instituição. Então, você vai ser essa linha, podemos dizer que é uma linha tênue, né, entre o trazer o resultado, entre a captação e, principalmente, você precisa se manter firme, porque os nãos fazem parte da vida e você tem que aprender com nãos. Por que ele me deu não? Trazer isso como uma aprendizagem e entender. Nossa, acho que na próxima estratégia posso melhorar uma abordagem, posso ter uma nova apresentação, ou eu posso conectar os valores daquele doador, daquele investidor com os valores da instituição. Porque muitas vezes são esses pequenos detalhes que acabam levando ao não, né? Então entenda também quem é o teu investidor, quem é o teu patrocinador, para que você possa fazer essas conexões. E de forma prática, Rafael, é melhor que a doação ela seja única, mas de alto valor, ou que tenha um valor menor, mas que seja recorrente? Bem, as doações são de formas variadas, né? Você tem doadores que declaram ali para a instituição coisas pequenas, outros doadores são grandes, mas isso cabe a você, como captador, também gerenciar essas fontes de recursos, seja pequeno, seja grande, seja média, né? Seja de vários formatos de doações. Às vezes não é em recurso financeiro, mas sim uma parceria, cedendo um espaço para você realizar um evento. É um voluntário privado que está vindo para a instituição para ceder as suas horas de conhecimento ou técnica para ensinar a instituição a realizar algum tipo de atividade. Então, a captação de recurso, ela não se molda somente no quesito financeiro. Sabemos que o financeiro é importante, principalmente para quem atua com o desenvolvimento institucional, né? Porque nós precisamos manter a água, a luz, os profissionais, o aluguel, caso seja realmente um espaço alugado. Então, muitas vezes você pode conseguir um doador que ele, não, deixa que eu pago o aluguel mensal, né? Então, aí você vai ter uma nova conexão ou uma nova estratégia de formalizar uma doação a longo prazo. Mas é claro, é importante você entender o perfil do seu doador, porque vai existir aqueles que querem doar, mas são recursos pequenos, baixos, mas é importantíssimo, porque de repente você encontra vários doadores que doam ali R$ 50 mês, que não é muita coisa, ou R$ 50, mas se você alcançar 200 doadores a R$ 50, então você já tem um valor considerável. Então vai depender muito da estratégia em ser doação pequena ou doação grande. Então é importante que você também faça um estudo de viabilidade para que você possa também alcançar o resultado da instituição para manter esses trabalhos. E qual a sua dica para manter o doador doando mais tempo para a instituição? Então, esses doadores menores, muitas vezes deles, na maioria das vezes, né, eles estão ali somente pelo quesito
de se sentir bem naquela pequena doação, né? Agora, como manter esses pequenos doadores de forma recorrente? Existem várias estratégias. Existe a estratégia da comunicação, né, que boa parte dos doadores querem enxergar, mesmo que seja uma doação pequena, mas querem entender como a tua instituição funciona, quais resultados que ela tem e, principalmente, como você se apresenta para a sociedade. Porque hoje um ponto importante é a transparência. Se você tem um site, é importante você transparecer os resultados, principalmente os resultados financeiros e os resultados, né, de transformação do que você tem desenvolvido pela instituição. Também, não somente o site, mas comunicados ou informações via WhatsApp, porque é importante você ter esse doador no cadastro da instituição. Então, dessa forma, você consegue manter ali uma conexão, né, diária ou muitas vezes semanal, né, com aquele doador, passando algumas informações. É importante que você entenda também esse doador, seja ele especialmente o pequeno doador, para que você também não passe informações que não sejam de interesse dele. Ou, muitas vezes, você passa informações que é tão natural que hoje a gente coloca tudo em linha de transmissão, né? A linha de transmissão é de forma interessante, traz bom resultado, mas ao mesmo tempo pode trazer algo negativo. Porque aquele doador, são as mesmas informações todo dia estou mandando informação, coisas que eu não quero saber. Então é importante você estudar o perfil desse doador e saber quais tipos de informação. Então já cabe aí você também trabalhar uma avaliação desses stakeholders, né? Fazer uma avaliação. Olha, meu stakeholders, ele tem um perfil que ele só gosta de saber se realmente alcançamos resultados, ou se atendemos X crianças, ou acolhemos X idosos. Outro stakeholder, não, ele quer saber realmente do financeiro. Quanto entrou, quanto saiu, né? Quanto foi investido, o que vocês adquiriram. Então, é importante avaliar esse perfis e você trabalhar uma comunicação específica. Dá trabalho? Dá trabalho. É simples? Não, não é simples. Então, percebam que a captação de recurso ou captador de recurso, ele vai passear em vários conhecimentos, né, em várias áreas do conhecimento para poder também estar trabalhando essa gestão. Para o grande doador, aí já é uma comunicação de valores. Realmente, aí é a comunicação entre as marcas. Porque a marca da instituição, ela precisa crescer, ela precisa ser forte. Mas como é que eu conecto com uma outra marca? Eu preciso aproximar essas diretrizes estratégicas, se a missão se conectam, se os valores se conectam, se a visão se conecta e principalmente os públicos que você atende é de interesse também para esse grande doador. Porque um destaque que eu faço aqui, o doador de grande, né, porte, ou um grande investidor, ou uma marca, ou uma empresa, eles vão querer ali entender o teu público para saber também se o escoamento do produto ou a questão do serviço que ele desenvolve tem conexão também com o público. Então, as marcas elas vão se comunicar e fortalecer cada vez mais. Se você conseguir conectar a diretriz estratégica da tua organização com a diretriz estratégica desse grande doador, com certeza você vai ter ali um grande parceiro, né, onde ambos vão ganhar. Porque é importante esclarecer que existem grandes doadores que eles querem realmente fazer algo interessante para a sociedade. Mas também tem outros grandes investidores que eles querem realmente ganhar algum tipo de espaço por meio da aproximação dessa marca. Então você perceba que você como captador vai estar navegando em vários contextos ou vários conflitos também. Você como captador, você tem que estar também transitando dentro desses valores. Se o meu valor como pessoa está de acordo com o valor da instituição. Então isso vale, né, ter essa reflexão. Então, é importante que você entenda, vai ter vários perfis também de grandes investidores, aquele que vai te pressionar para alcançar o público dele por meio dessa instituição. Então, cabe essa reflexão para saber se é interessante ou não para a instituição manter esses tipos de parceiros ou não, né? Então, isso vai depender muito da posição dos valores da instituição. E sobre a captação de recursos públicos, o que você pode nos ensinar sobre isso, Rafael? Captar com o governo, eu acho que cabe uma pergunta simples. A pergunta é, você quer captar com o governo? Essa é a principal pergunta, porque não é simples, não é fácil, é complexo, gera desgaste político, gera vários outros tipos de desgastes, tanto mental, intelectual, técnico, porque o governo, se você capta
R$ 100.000 é o mesmo trabalho de captar R$ 1 milhão. Você tem ali um checklist para ser, né, uns critérios para ser alcançado. Então, é estratégico. Porque uma outra pergunta que eu faço é: você tem capacidade de gerenciar um recurso público? Porque é uma das principais perguntas, porque o recurso público você vai gerenciar as entradas e saídas e também os resultados esperados quando você formaliza ali um termo de fomento, ou um termo de colaboração, ou um contrato de gestão, ou um termo de parceria, que são as formas de contratualização com a administração pública. Então, nesse sentido, é realmente se perguntar: eu quero ou não quero? Caso eu queira captar com recurso público, então já vá para a segunda pergunta: eu tenho capacidade técnica e gerencial para gerenciar esse recurso público e, principalmente, a pressão que a administração pública vai coordenar ou vai ordenar sobre a instituição, porque você vai se sentir pressionado, principalmente pelos prazos. Porque qualquer prazo que você possa perder, né, nesse processo, você corre o risco, muitas vezes, né, de perder essa parceria ou também de glosar algum tipo de recurso. Então, isso tem que ser realmente bem organizado e, principalmente, você tem que estar preparado para a captação do recurso público. Então, é mais uma reflexão do que falar se é vantajoso ou não, porque cabe essa reflexão antes de querer captar um recurso público. A nossa conversa está sendo bem prática, né? Então eu já vou partir para uma outra questão também prática do dia a dia das organizações. A captação de recursos faz parte da prestação de contas ou são coisas separadas? Não tem essa questão de ser coisas separadas, né? Na verdade, acaba refletindo na prestação de contas. Agora, um destaque que precisa ter na captação de recursos e a prestação de contas é: exemplo, se for um recurso público, a prestação de contas ela inicia a partir da entrada do recurso. Não dá para eu fazer uma prestação de contas no final da atividade ou no encerramento do projeto. Isso não existe. Esqueçam essa ideia de querer fazer prestação de conta no final do projeto. A maioria das organizações, principalmente de alguns profissionais, comentam que prestação de contas é problemático, é burocrático, é tenso, leva tempo, é cheio de documentos, tem um checklist enorme, né, para você sanar ali. Mas não é isso, gente. É porque quem reclama da prestação de contas nesse nível de complexidade é porque deixou para o final. É simples, porque a prestação de contas ela tem que ser acompanhada mensalmente com o encerramento do exercício daquele mês. Quando você chega no final, você já tem uma tranquilidade. Não estou dizendo que é simples, mas você tem uma tranquilidade, né, para realizar essa prestação de conta. Então, seja o recurso privado, seja o recurso público, né, seja já na previsão orçamentária da instituição, a captação de recurso vai acabar influenciando nos processos de prestação de conta. Mas não só na prestação de conta, mas na execução também. Né? Porque quanto mais recursos eu conseguir trazer para a instituição, mais organizado eu preciso estar. Mais pessoas preparadas tecnicamente e politicamente na instituição eu tenho que ter. E não somente na gestão, mas na prestação de contas também. Então, percebam que eu não consigo realmente separar a atuação desses indivíduos, sendo que a captação de recursos é importante para a instituição, que ela vai trazer o recurso, mas também a gestão para gerenciar esse recurso captado e a prestação de conta, que ao final, esse próprio captador, muitas vezes, ele vai pegar essas informações de encerramento do projeto ou da prestação de contas e fazer e realizar sua estratégia de comunicação para esses doadores. Rafael, e sobre a remuneração do profissional de captação de recursos, da profissional de captação de recursos? O que você pode dizer um pouquinho sobre isso? Bom, essa realmente é uma pergunta, né? Principalmente a remuneração dos captadores é algo complexo, é uma linha muito tênue, sendo que a própria BCR, né, tem uma posição muito forte no sentido do captador de recurso não só prestar o serviço pela comissão ou pela porcentagem do captado. A BCR ela tem a posição de que você tenha que contratar um captador por uma remuneração já pré-definida. Né? Então isso é algo a se destacar para os captadores. Mas sabemos que o Brasil é tão grande de norte a sul, né? Então existem várias situações que acabam pulando, né, por esse processo de negociação em ter um captador remunerado, até porque, a depender da instituição, ela não vai conseguir ter realmente um capital suficiente para manter um captador.
Então, existem instituições que estão iniciando, precisam de captador, e existem instituições já de grande porte que precisam também de captador. Então, precisa ser avaliada essa questão. Existem várias estratégias, né, na remuneração do captador. Existem alguns captadores que ainda atuam, e é a maioria desses captadores pela comissão. Eu vou captar X valor e eu tenho X% dessa captação. Mas cabe destacar, isso é um acordo entre o captador e a instituição. O investidor, ele precisa também entender como é que se encontra esse processo de remuneração. Porque se eu for captar 100 telhas, o investidor precisa compreender que dessas 100 telhas, uma porcentagem dessas telhas vai para esse captador, né? Então, uma das estratégias importantes é trabalhar o entendimento desses contratos da captação de recursos. Agora, na administração pública, é claro, com o novo decreto que regulamenta o marco regulatório, existe um item lá específico onde que você pode remunerar não o captador, mas a pessoa que vai estar elaborando todo o projeto, todo o procedimento, né, processual para alcançar o resultado ali daquele recurso, que você pode prever, seja por uma emenda parlamentar ou seja por um edital aberto pelo governo federal, mas existe essa previsão, tendo ali um teto de R$50 mil, sendo uma porcentagem de 5%. Então, cabe também à instituição ou o captador entender e negociar esses pontos, né, com a instituição. E várias outras. Nós temos aí a criança e adolescente, que é por incentivo fiscal, que tem ali uma porcentagem expressa na legislação, onde que uma porcentagem da captação vai para o captador. Tem a lei de incentivo ao esporte, a lei de incentivo à cultura e várias outras legislações que prevê esse tipo de porcentagem. Agora, se você é um captador de uma instituição e é contratado, a instituição também pode trabalhar essas comissões como algo a mais, né? Você como captador. Mas como também, se você é um profissional que atua com várias instituições, que é um captador de recurso, então cabe você ter essas estratégias de como vai negociar com cada instituição. Mas lembrando, e destaco aqui, a posição da própria ABCR, que é a Associação Brasileira de Captador de Recursos, não recomenda, né, que você formalize contrato somente pela comissão, mas que você tenha pelo menos ali uma formalização de um contrato mensal ou um X tempo para que você realize o processo de captação de recursos, que realmente é esse impacto para quem capta e para quem escreve. Agora, quem é captador, ele tem as suas estratégias de elaborar os seus documentos, principalmente as suas estratégias no quesito de elaborar essas apresentações para os investidores. É importante diferenciar o captador para quem é projetista. São profissões distintas, mas acabam sendo complementares na atuação da instituição. Então, quem capta recurso é aquela pessoa que produz os seus documentos mais executivos e vai se relacionar com esses stakeholders para captar. Quem elabora projetos ou quem é gerente de projetos ou desenvolve projetos, ele sempre vai ter realmente o quesito do suporte para o captador daquilo que está sendo desenvolvido como projetos. Então, naturalmente, quem é projetista, ele não capta recurso. É claro que, dependendo do tamanho da instituição, o próprio presidente é o captador, ele é o gerente de projetos, ele é o administrador, ele é a pessoa que limpa o chão, ele é a pessoa que lava a louça, ele é a pessoa que tira do bolso e paga a luz. Então, tudo vai depender também do tamanho da instituição. Mas isso tem que ficar claro para vocês que captador, ele atua diretamente com a captação de recurso, produzindo seus próprios documentos, suas estratégias, né, para se conectar com esses investidores. E quem é projetista elabora esses projetos de acordo com a necessidade da instituição. Então, é importante destacar esses pontos e esses profissionais na instituição que são importantíssimos. Bom, Rafael, e a gente já vai terminar aqui esse bate-papo aproveitando a sua presença no Festival EBCR e já te pergunto, qual a importância desse evento para o profissional de captação de recursos? Em 2025 do Festival ABCR, eu não sei nem o que falar, né? Porque são 25 anos de ABCR. Uma festa gigante, com vários profissionais, várias organizações, né? Várias pessoas envolvidas na produção desse grande encontro, que é o maior encontro de captador de recursos da América Latina. Você imagina só, encontro de pessoas
que estão realmente alegres, felizes, porque vêm ao festival não somente para buscar o conhecimento, mas sim para se energizar, né, para se valorizar e voltar para a sua unidade, voltar para a sua região, alegre, feliz, energizado e sentir que eu sou um captador de recurso, eu sou importante para a instituição ou para a minha região, onde que eu capto recurso e transformo pessoas, transformo as organizações. Então, o Festival ABCR 2025, com seus 25 anos de ABCR, foi incrível, foi fantástico, foi alegre, animado e realmente os captadores que têm essa oportunidade de estar aqui no Festival ABCR, que se voltem, né, sempre voltem energizados, né, sendo impactados e principalmente os networks. Essa conexão que é importante você ter com esses profissionais. Se eu estou começando, aonde que eu vou? No Festival ABCR. Se eu já sou um profissional qualificado, onde que eu vou? No Festival ABCR. Se eu já sou um profissional de experiência, mais de 20 anos de praia na captação de recursos, onde que eu vou? No Festival ABCR. Por quê? É aqui onde que nós aprendemos várias estratégias, vários formatos da captação de recursos e sempre inovando. Então, Festival ABCR sempre brilhante com esses profissionais da captação de recursos. Rafael, nós já conversamos pessoalmente, a gente já te agradeceu pelo seu tempo, pela sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento, tanta informação, mas aqui mais uma vez em público também receba a gratidão, tanto da produção do Conecta Terceiro Setor, quanto de toda a nossa audiência, que tenho certeza que aprendeu muito contigo neste bate-papo. E obrigada a você também, que esteve conosco em mais esta edição, já te pedindo sempre, né, que curta esse vídeo, compartilhe com toda a sua rede, para que a gente possa aumentar esta corrente do bem e termos um terceiro setor mais respeitado, mais valorizado. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.